Tema da nossa meditação: quem foi que te deixou cair? Capítulo 4, versículo 4 do segundo livro do profeta Samuel, segundo Samuel. O texto vai dizer: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando em Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele, o que diz aí? Ele, e ficou, seu nome era Mefibosete. Até aqui Deus fala aos nossos corações. Toma, Senhor, as nossas vidas nas suas mãos, realiza o teu querer, faça conforme a tua vontade, no nome de Jesus. E todos quanto creem que possam dizer amém, levanta uma das mãozinhas e diz: Deus, fala comigo essa noite, em nome de Jesus. Quem te deixou cair? Nós vamos acompanhar a história de Mefibosete e entender algumas coisas aqui. Primeiro, ele nasce num berço de ouro, num palácio real. Era neto do primeiro rei instituído, Saul. Aclamado pelo povo, mas instituído por Deus, irmãos, porque foi Deus quem escolheu Saul. Isso é importantíssimo dizer. O povo pede, Samuel se entristece: meu Senhor, vê bem o que eles estão pedindo. Aí o Senhor: não, Samuel, não é você que tem que estar triste não, cara. A tristeza é minha. Não estava eu no comando desse povo? A tristeza não é tua não. Eles não estão rejeitando a você não, cara. Eles estão rejeitando a mim, eu, Senhor. A rejeição não é a você, é a mim, porque quem comandava até então era. Mas se eles querem um rei, eu darei um rei a eles. E o Senhor então escolhe da menor tribo das 12, a tribo de Benjamim. Escolhe da menor família da tribo de Benjamim. Olha só, Benjamim era a menor tribo das 12. E quis seu pai, pai de Saul, a menor família da tribo de Benjamim. E Deus vai lá e escolhe um homem que do ombro para cima não existia homem igual, parecido comigo, né? Do ombro para cima, forte. Não com um pastor que luta Muay Thai. Que negócio é esse? Então ele nasce num berço de ouro. Eu acredito, irmãos, essas mensagens Mefibosete são tão ministradas por aí, que essa é a primeira vez que eu prego essa mensagem aqui, porque eu queria que Deus me desse algo diferente. Porque a gente vai nas igrejas, a gente vai aí, e as mensagens são muitas em torno disso aí. E eu falei: Senhor, eu para ministrar eu queria algo diferente. Então você vai ver que ele era neto de rei, filho de príncipe. E acontece que aquilo que estava tão bem deixou de estar. Eu já contei aqui na igreja que eu tenho um quadro lá na minha sala. Dê-me toda a tua atenção. Eu tenho um quadro lá na minha sala. E esse quadro é um quadro pequeno, né? De 3 metros por estou brincando, é um quadro pequenininho. E desse quadro, ele tem uma roda gigante. É uma noite assim, na Europa, em algum lugar, porque eu acredito que não seja no Brasil. Então é um quadro à noite e tal, aquela coisa toda, e com uma roda gigante. E eu já contei essa história aqui, que quando Deus me fez olhar para aquele quadro uma vez, né, num local muito chique chamado Leroy Merlin, eu fui lá e aí olhei para aquele quadro e disse, aí passei, né, depois voltei de novo, da terceira vez o Senhor compra, e aí eu comprei. Claro que primeiro eu fui ver o preço, né, estava dentro da condição. Aí eu comprei o quadro e levei para casa, e não tinha entendido o mistério daquele quadro, não tinha entendido a proporção do que Deus queria falar comigo naquele quadro. E aquele quadro com uma grande roda gigante, ocupando quase que parte do quadro, que não é imenso, é muito pequeno, mas ocupando parte do quadro inteiro. E aquela roda gigante, naquela roda gigante, o Senhor ministrava na minha vida, dizendo, Alexandre, aonde você está aqui? Como assim, Senhor? Aonde você está nessa roda gigante? Lembre-se, se tu estiver aqui embaixo, mas eu estiver contigo, não te preocupes, porque eu vou te fazer subir.
Repita comigo: se você estiver aqui embaixo, mas o Senhor estiver contigo, não te preocupes, porque Ele vai te fazer subir. Agora, agora. Se você estiver lá em cima, mas o Senhor não estiver contigo, também não te preocupes, porque Ele vai te fazer descer. E isso é muito bom, irmãos, para que a gente consiga compreender a dimensão de João, dizendo: importa-vos que Ele cresça e que eu diminua. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus compreende isso, começa a entender a essência, irmãos. Ele era filho de rei, neto de príncipe, nasceu num berço real, mas o reinado de Saul estava com os dias contados. Jonatas, seu pai, era muito amigo de Davi, e Davi sabia que havia feito uma promessa para Jonatas de usar de benevolência com a sua família. Mas de repente, irmãos, chega a notícia da morte de Saul, chega a notícia da morte de Jonatas, e chega a notícia que tudo seria invadido. E numa hora dessa, sua ama, que tinha muito carinho, muito amor por ele, começa então a imaginar que não vai ter jeito, nós vamos ter que fugir, não tem solução, nós vamos ter que fugir. E aí acredito eu que arruma as coisas de uma maneira muito rápida. Não tem jeito, vamos ter que ir embora. Vamos embora, pega as coisas. Já aqui, querido, lembrando que numa hora dessa, o avô que era rei morreu. O pai que seria príncipe e futuro rei morreu. Mas nós não podemos deixar de esquecer que tinha uma herança. Ele possuía, Mefibosete, uma herança por direito. E isso aí, irmãos, é extremamente importante. É extremamente importante para mim e para ti compreender que eu não mereço nada, tu não mereces nada, mas somos co-herdeiro e coparticipantes de Cristo. E todas as vezes que Deus olha para mim e para ti, Ele sabe dos teus defeitos e dos meus defeitos. Ele poderia dizer: não vou fazer. Ele não merece, ela não merece, não merecemos realmente. Mas ainda assim, o Senhor, o Rei, tem usado de benevolência para com a minha vida e a tua. Tem usado de benevolência para com a minha família e a tua. E ainda assim o Senhor tem me sustentado, tem te sustentado, tem revigorado as minhas forças. Sabe quando não temos mais forças? Sabe quando estamos completamente abatidos, achando que estamos completamente derrotados? Ainda assim o Senhor dos altos céus continua derramando da sua benevolência, da sua longanimidade. Você está entendendo, irmão? Você não tem mais vontade de viver, mas ainda assim Deus olha, a tua falta de vontade de viver acontece no dia de hoje, mas daqui a um pequeno período, ou seja, amanhã, você vai acordar com um outro desejo. Você está entendendo? Diga amém, por favor. Você dorme de um jeito e acorda de outra. Misericórdia do Senhor, irmãos. E o Senhor então começa a nos mostrar que de repente aquele da idade de 5 anos, tão pequeno, cai do colo da sua ama. E ao cair do colo, ele passa a ter uma deficiência e deixa de andar, irmãos. Tão pequeno. Quem foi que te deixou cair, irmãos? A primeira coisa que eu tenho certeza absoluta é que essa mulher não fez nada disso de propósito. A segunda coisa que eu compreendo também nesse texto é que ela deve ter sofrido com a queda. Você está entendendo, irmãos? Existem pessoas que não se alegram com a sua queda. Diga amém, por favor, se você entendeu. Mas de repente você caiu e quem sofreu foi você. De repente você está no chão. Dê-me toda a tua atenção, por favor, Scarlett. De repente você está aí
e não está compreendendo o que Deus, o que Papai do Céu está falando contigo. Quem foi que te deixou cair? Você observa o testemunho da Tainá aqui. O primeiro CD pronto, era o sonho dela. Daqui a pouco ouve o CD, meu Deus, não tem nem como botar para tocar em lugar nenhum. Ao invés de estimular, a pessoa fica completamente desestimulada. A primeira coisa que bate na porta é uma palavra chamada depressão, que no mundo dos crentes mudou de nome para tristeza excessiva, ganhou um nome diferente, mas na verdade é depressão. E ela tenta lá bater na sua porta. Às vezes não fizeram por mal, mas você caiu, cara. Às vezes não fizeram por mal, mas tu está no chão, está na lona. Às vezes não fizeram por mal e as pessoas ainda vão virar para ti e vão dizer assim: cadê esse negócio que tu ia se assentar com príncipes, que tu ia se assentar em lugares nobres? Nós vamos observar em Davi, irmãos, o posicionamento dele com Mefibosete. É um posicionamento de nobre. Nobre pensa como nobre, nobre age como nobre, nobre se lembra como nobre. Durante um período ele foi completamente esquecido, mas chegou um tempo em que o Espírito Santo toca, acredito eu, em Davi, fazendo ele lembrar de quem ainda ele tinha da casa de Jonatas para abençoar. E ele então faz menção de Mefibosete. Alguém faz menção de Mefibosete? Eu quero dizer para você, querido e querida, que durante um período Mefibosete ficou em Lodebar. E Lodebar tem alguns significados aqui que você já deve ter ouvido aí em um monte de lugares: terra sem pasto, lugar árido ou lugar de esquecimento. Quantas vezes o Senhor precisa tratar comigo e contigo, irmãos? Você imagina se aquela mulher que quando olha, sai às pressas, sai correndo, ela precisava fugir e de repente aquela criança de 5 anos cai e um acidente acontece, aquela criança nunca mais anda a partir daquele momento, aquela queda. Se eu te mostrar um rei chamado Adoni-Bezeque, ele não só capturava os seus inimigos, mas não os matava. Capturava os seus reis e os seus príncipes, ia lá, cortava os polegares das mãos e os polegares dos pés. O das mãos para impossibilitar essa pessoa de manejar a sua espada, e dos pés porque tira todo o equilíbrio da pessoa. E a pessoa então, os príncipes e reis ficavam como mendigos beirando a sua mesa. Ele tirava dessas pessoas o brio, ele tirava dessas pessoas a vontade de viver. Diz: eu não vou te matar. Sabe o que o inimigo hoje está fazendo, irmãos? Ele não pode te matar. Vira para a pessoa do teu lado e diz: o inimigo, a vontade dele era acabar com a tua vida, mas ele sabe que ele não pode. Mas ele tem tentado cortar os polegares das mãos e os polegares dos pés. Ele tem tentado de alguma maneira fazer ela não vai mais manusear a palavra. Ele tem tentado dizer: ele não vai mais caminhar. Então, em nome de Jesus, hoje o Senhor está restaurando polegares das mãos aqui nesse lugar e polegares dos pés. Se você não tinha, você vai passar a ter. Se você perdeu, Deus vai te dar de volta. Mas uma coisa eu vou te dizer com toda certeza: você não veio aqui à toa e não veio aqui em vão. Quem foi que te deixou cair? Pastor, foi o acaso. Na vida de Mefibosete, no meio do caminho, houve um encontro com a adversidade, irmãos. Deus hoje quer falar com um crente maduro nesse lugar. No meio do caminho da minha e da tua caminhada, pode ser que eu venha me confrontar com uma palavra chamada adversidade. E o Senhor então começa a me ensinar a superar tudo isso. Os laudos estão acusando que não tem mais jeito, ou que tem algo em que os médicos ainda não descobriram, mas te disseram que pode ser algo sério. Mas a última palavra quem dá é o meu Senhor. A última palavra quem dá é o meu Senhor, é o teu Senhor. Então não importa o que disseram a teu respeito,
Não importa o teu quadro físico hoje, não importa. Você sabe o que diz o salmista, irmãos? No Salmo de número 37, versículo de número 19. E esse texto também é um texto bastante conhecido. Não serão envergonhados no dia do mal, e nos dias da fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens, desaparecerão em fumaça e se desfarão. O Senhor, Ele quer começar a mostrar para você: permaneça como justo, permaneça como aquele a quem o Senhor tem dito assim: olha, eu estou contigo, não desvie-se nem para a esquerda e nem para a direita. Pode ser que automaticamente na tua mente venha a sensação: mas eu estou prostrado, eu estou parado. Mas o Senhor, Ele está dizendo que há uma riqueza vinda dos céus para a tua vida. Ele está dizendo que você é filho de um rei. Toca na pessoa do teu lado, vira para ele ou para ela e diz: você é filho, é filha de um rei. O rei não esqueceu de você. Quem foi que te deixou cair, querido? Quem foi que te deixou cair? Se você cair, o Senhor não vai te deixar prostrado. Se você cair, vai chegar o dia da tua exaltação. Por favor, diga amém se você entende. Até que chega o momento em que Davi manda chamar. Eu acredito, irmãos, que aquela ama, aquela pessoa que estava cuidando de Mefibosete, disse: não tem mais jeito para ele. Porque se antes, talvez formado, já seria difícil, imagina um aleijado. Sabe o que o mundo está tentando introduzir na tua mente? Está tentando dizer que talvez estejam te colocando como aleijado no mundo espiritual, como alguém manco, como alguém com uma deficiência que não tem jeito. Daqui a pouco ele volta a fazer o que era, daqui a pouco ela volta aos maus costumes. Quem foi que te deixou cair, crente? Quem foi que te deixou cair? O Senhor hoje quer falar, como foi expressado, é expressado através de Jeremias: reprime as lágrimas de rolarem dos teus olhos. Pastor, Jeremias, quando fala isso, qual é o seu principal significado? O principal significado não é dizer que você nunca mais vai chorar, não é nada disso. Você vai chorar, mas as lágrimas que vão descer dos teus olhos não serão destrutivas. O que o Espírito Santo hoje fala ao meu coração e ao teu é desse jeito: pode ser até que você chore, mas essas lágrimas nunca mais destruirão a tua vida. Porque as lágrimas destrutivas, o Senhor está dizendo: reprime. Vira para ele e diz: você não vai descer. Vira para essa lágrima e diz: não tem jeito. Vira para essa lágrima e diz assim: olha, você não vai destruir a minha vida, você não vai destruir os meus sonhos. Vira para essa lágrima e diz o seguinte: que da próxima vez que você chorar, vai ser pela presença de Deus, pela convicção de que Deus está contigo. Então, em nome de Jesus, hoje eu repreendo uma palavra chamada depressão. Se você recebe aí, por favor, diga amém. Você não vai ser assolado por ela, tua família não vai ser dizimada por ela. Eu não sei quem foi que te deixou cair, mas uma coisa eu sei que o rei, ele vai mandar chamar o teu nome. Irmãos, a maior dificuldade dentro das igrejas é entender algumas coisas. Eu virei para um dia, tirei uma dúvida da Dayana, dizendo o seguinte: pastor, como é que é, pastor? Eu outrora estive na presença de Deus. Me dá uma cadeira aí, por favor. Eu outrora estive, pronto, já está vindo aqui. Eu outrora estive na presença de Deus, agora eu estou voltando. Era uma dúvida dela, é uma dúvida de muitos, por isso que eu estou falando. Como é que é, pastor? Eu estava na presença de Deus e agora eu estou voltando, pastor, mas eu ainda não ouvi um apelo. Como é que seria isso, pastor? Eu vim de uma igreja que faz apelo em todo culto. Como é que é isso? Porque eu, mais uma vez, estou na presença de Deus. Estar na presença de Deus é estar sentado na mesa com o rei. Toca na pessoa do teu lado e diga para ela: estar na presença de Deus é estar sentado à mesa com o rei. Você está entendendo? Diga amém.
E aí, por qualquer motivo, qualquer cargas d'água, de repente você se desviou, a pessoa saiu, se desviou. Acontece isso, sim ou não, igreja? Quem já esteve na presença e saiu da presença, diga amém aí. Não, vamos melhorar isso aí, porque tem mais gente. Quem já esteve na presença e saiu da presença, diga amém aí. Pronto, aí a gente entendeu. Aí a pessoa saiu da presença, ou seja, aí ela virou e disse: pastor, como é que é isso? Agora eu preciso. E aí eu respondi a ela: irmã, imagina, Deus vai lá e diz: isso aqui é muito complicado de entender aí, hein? Prepara o teu coração, que agora vai vir algo que talvez tu nunca ouviu do pastor Alexandre falar sobre isso aqui. Você imagina, quando você se converte, aceita Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador, aí você confessa a Cristo, aí o Senhor Jesus vai lá e escreve teu nome aonde, irmãos? No livro da... Aí tu, por cargas d'água, saiu um pouquinho da presença. Aí vem um Senhor, olhou para você que você está fora da presença. Peraí, qual é o teu nome? Fala o teu nome aí, fala. Eu vou falar o meu aqui, Alexandre, livro da vida, Alexandre. Aí o Alexandre, por cargas d'água, deu uma... Aí o Senhor, ih, rapaz, saiu. Jesus, meu filho, saiu. Pega a borracha, o apagador, pega. Vamos lá que eu vou. Meu Deus. Quem não pode falar, né? Ele é Deus, não vai falar. Aí o Alexandre, de repente, resolveu sentar à mesa novamente com o rei, porque reconheceu, se arrependeu, viu que esse não é o lugar que Deus tinha para ele. Aí o Senhor vai lá de novo, aí Alexandre, agora é definitivo, agora vai, vamos escrever de novo. Aí daqui a pouco Alexandre de novo, o Alexandre vai ir. Aí o Senhor, ai meu Deus do céu, pega aí, vou pedir um anjo agora, vem anjo para cá, vem, apaga ali para mim, no livro, é aquele ali, tá? Alexandre, apaga ali, no livro, vai, apaga, Jesus. Aí fica na maior expectativa, aí daqui a pouco o Alexandre de novo vai lá, reconhece que é um pobre, miserável, cego e nu, e um imbecil. Estou falando de mim, que fora da presença de Deus. Estou falando de mim, não estou falando de você, pelo amor de Deus, tá? Tu está gravando ali, ao vivo, pelo amor de Deus. Você que está em casa aí, nos assistindo, não é de você que eu estou falando de mim. Aí se desviou, aí vai lá de novo, aí voltou de novo, aí o Senhor vai lá, aí o anjo está doido para escrever. Você não pode, rapaz, quem tem que escrever sou eu. Não, fica aí, está doido para escrever, mas não pode escrever, pastor Joel. Pastor, não pode. E ele nem olha para a letra, que o Senhor conhece tudo, irmão. Aí só essa vez, irmão, só essa, eu prometo que essa vai ser. Aí o Alexandre de novo foi lá e resolveu sair da presença de Deus. Aí foi lá de novo, resolveu. Aí Deus vai. Outro anjo, vem cá, anjo. Não deu, aquele ali parece que não apagou direito. Vai lá, pelo amor de Deus, anjo, dá uma apagada aí, por favor. Isso, esse anjo é 2 apagadores. Vai lá, ainda tá dá um tapa ali no Alexandre. Não, em mim não. Volta. Esse anjo é um anjo meio que 2 apagadores, crente. Jesus. Imagina se fosse assim, irmãos. Pastor, como Deus age? Conhece começo, meio e fim. Salomão vai dizer: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Olha que coisa maravilhosa. Quando Deus te escolhe, toca na pessoa do teu lado, diga para ela: quando Deus te escolhe, Ele sabe do teu fim. Uma vez o teu nome escrito, não tem quem possa apagar. Pastor, o que o senhor está falando? Sabe o que eu estou falando? Não é para viver uma vida dissoluta, não. Porque pode do cão comer do seu próprio vômito, ou da porca, uma vez limpa, voltar novamente ao lamaçal.
Assim é um homem que volta às velhas práticas do pecado. O que a Bíblia me ensina e me constrange a andar para frente. Toca no teu irmão e diga para ele: aprenda a andar para frente. Vai. Um dia, no capítulo 9 do segundo livro, no versículo de número 1, a gente prega muito pouco, pastores, sobre isso, porque às vezes confunde a mente do povo. Por isso que às vezes a gente não prega muito sobre isso. Mas é desse jeito, crente. Repita comigo: meu nome. Vai. Você não sabe, mas você está profetizando. Diga: o meu nome já está escrito no livro da vida. Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas. Seu amigo, pô. Eram amigos, irmãos. Eram amigos, Jonatas e Davi, amigos. Vem cá, tem mais alguém aí? Tem mais alguma pessoa para que eu use de benevolência lá na casa, por amor de Jonatas, na casa de Saul? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram a presença de Davi e perguntaram-lhe o rei: tu és Ziba? E respondeu ele: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com eles de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há o filho de Jonatas, aleijado dos... Quem te deixou cair, irmãos? Quem foi que te deixou cair? Essa pessoa que te deixou cair está com pena aqui. Por favor, entenda, crente, um outro passo importante para a vida de um crescimento, ou seja, que gera uma profundidade, que vai gerar uma intimidade, que vai gerar uma antecipação. Vamos lá, compreenda algo. Está com pena, o milagre não acontece. Vai, entra, quer ver? Um local muito difícil, hospital de câncer, área infantil. Vai lá. Observar aquelas crianças passando por quimioterapia, sem cabelo, completamente careca, ficam com a imunidade baixa, muito clarinha. É uma dor terrível, sim ou não, irmãos? Mas se tu quiser pregar Jesus naquele lugar, tu vai ter que dizer: eu creio num Deus que cura, eu creio num Deus que liberta, eu creio num Deus que salva. Então, mamãe, para de chorar, papai, para de chorar, e vamos orar com fé a esse Deus. Tu está entendendo? Diga amém. Se gerar emoção, acabou, crente. Aí tu chega lá, a mãe já está fragilizada, não tem nem mais força para orar, irmãos. Vamos ser sinceros, não tem nem mais forças para orar. Aí tu chega lá, aí tu diz: não, realmente, essa criança. Aí a própria criança vai olhar para você e vai dizer: quem é essa pessoa? É da igreja. O que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo um velório antes da hora. Você está entendendo? Tira, toca no irmão, na irmã do teu lado e diga assim: pega o rosto de maracujá de gaveta e joga longe, porque Deus quer te usar como a expressão do poder de Cristo. O brilho da presença de Deus tem que estar sobre a tua vida. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para você e ver Cristo. Tu está entendendo? Diga amém. E aí o texto diz: prosseguiu o rei: não há ainda alguém, estou terminando a mensagem agora, da casa de Saul para que eu possa usar com eles de benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei: ainda há ao filho de Jonatas, o aleijado dos pés. Versículo seguinte. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maqui, filho de Amiel. Aonde, irmãos? Em lugar de esquecimento. Hoje Deus quer te ensinar. Eu falei do nome, não falei do nome? Você lembra do nome aqui? Que apaga, volta, apaga, volta, apaga, volta. Que Deus não faz isso. Uma vez escrito, o Senhor não apaga o teu nome. Você está entendendo? Diga amém. Pode guardar isso aí. A gente briga aqui, biblicamente falando, mas então mandou o rei e tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência e disse: Davi. Mefibosete, respondeu ele: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas teu pai. E o que diz ali, irmãos?
O Senhor está falando de restituição aqui nesse lugar, irmão. Eu não sei quem te fez cair. Eu acredito que não fizeram por mal. Estão com pena de você. Ei, olha aí e diga: você não precisa sentir pena de mim. Olha para a pessoa do teu lado. Diga isso para você: não precisa sentir pena de mim, porque eu sou filho do rei. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai. E é a parte final. E uma vez ou outra vou te chamar para comer à mesa comigo. É isso? O que é? Sempre o quê? Filho, entenda isso, filho. Sempre tu comerás a mesa. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Davi vai dizendo: unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida. Então eu quero começar a te ensinar que você que tem a mania de sentar, levantar, sentar, levantar, sentar, levantar, porque não se acha no direito, o Senhor está dizendo: por favor, senta aí. Porque você foi convidado para comer à mesa. Você foi convidado para o melhor dessa terra. Você foi convidado para poder estar à mesa ao rei. Você está entendendo? Diga amém. Então toma o assento que te é de direito. Toma o assento que te é de direito. Mesmo que pessoas pudessem não ter mais acreditado em você. E se nós formos caminhar no capítulo 9, no versículo de número 9:7, diz o seguinte: 9:7. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai. Te restituirei. Repita comigo essa palavra, irmãos. Aqui, não perde aí, não perde o foco não. Te restituirei. Diga: eu recebo. Vai. Te restituirei. Assim diz o Senhor. Aí você vai dizer: eu recebo. Vai. Te restituirei. Assim diz o Senhor. Melhora isso, melhora. Te restituirei. Assim diz o Senhor. Mais uma vez só: te restituirei, assim diz o Senhor. Se estava faltando alegria, ela vai vir em dose dupla. Se estava faltando felicidade, ela vai vir em dose dupla. Você está entendendo? Diga amém. Deus não faz nada pela metade. Quando faz, no mínimo faz 2 vezes mais. Então o Senhor está dizendo para você: pode confiar em mim. O último laudo quem dará sou eu. A tua vida está nas minhas mãos. Você é filha do rei. Você é filho do rei. E o Senhor hoje está falando de restituição. Ei, a alegria ela vai voltar. Em nome de Jesus, o contentamento de alma vai ressurgir. Em nome de Jesus, o que estava morto vai brotar. Em nome de Jesus. Mas eu prossigo, versículo de número 13, capítulo 9, versículo 13, para a gente encerrar. Diz o seguinte: morava pois Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre, o que diz? Sempre, e era coxo de ambos os. Deus está dizendo: não importa a tua deficiência, não importa o que te aflige, não importa nem para o Senhor o teu pecado. O que importa é que Deus não ama o pecado. Toca no teu irmão, diz assim: Deus não ama o pecado. O texto diz em Apocalipse que Deus não ama, em uma das cartas, que Deus não amava as obras de Nicolau, mas amava os nicolaítas. Deus, repita comigo: Deus não ama o pecado. E aí você vai colocar a mão no teu coração: mas ama o pecador. Vai. Eita. Mas ama o pecador. Ama a mim, a você. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: Deus te ama tanto. Fala assim mais uma vez: Deus te ama tanto. E aí no 13 vai dizer: morava pois Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia a mesa do. Aí volta para o 7 de novo, volta para o 7, Mateus, por favor. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai. Te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Aí o 13. Morava pois Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia. Davi cita
E depois as pessoas passam a observar: Mefibosete, rapaz, está sempre à mesa do rei. O Senhor está dizendo que existe uma cadeia. Eu sempre falo sobre isso aqui, vou falar só a última vez aqui, hoje. A última vez hoje. Existe uma cadeira que é tua. Não adianta eu querer me assentar na tua cadeira. Essa daí é tua. Pode ninguém acreditar, mas essa daí é tua, com toda a tua deficiência. O Senhor, Ele te ama tanto, mas tanto. Repita assim: Ele me ama tanto. Se coloque de pé no teu lugar, em nome de Jesus. Abre os seus braços aí, abre os seus braços. Abre os seus braços. O Senhor está dizendo: quem te deixou cair não acreditou. Quem te deixou cair achou que a sua vida estava arruinada. Quem te deixou cair não fez por mal, mas achou não tem mais jeito para ela, não tem mais jeito para ele. Mas o Senhor, o Rei, Ele mandou te chamar e disse: olha, eu não me esqueci de você. Hoje o Rei está dizendo: eu não me esqueci de você. Toma esse lugar à mesa com o Rei. Ei, toma esse lugar à mesa com o Rei. Toma esse lugar à mesa com o Rei. E você vai compreender que mesmo sendo assim, pobre, pecador, seu peito. Eu não tenho tempo pra perder.
sentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele ama. Levante sua mão para o céu nesse lugar. Vamos fazer um lindo coral e adorar a esse Deus, a esse único Deus que nos ama incondicionalmente. Precisa dizer: Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Quem foi que te deixou cair? Vão ter que olhar e vão ter que dizer verdadeiramente: ele é filho do rei, ela é filha do rei. Você é filho, você é filha do rei. Você é príncipe e princesa do teu Senhor. Ele está contigo. Ele não te abandonou, Ele não vai te rejeitar. Ele é o teu Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Então, se você estava aguardando por um apelo, esse é o momento aí. É só levantar uma das suas mãos para o alto e dizer: Senhor, eu sou o teu filho. Senhor, eu não abro mão do Senhor. Senhor, eu não abro mão da tua presença. Levanta uma das suas mãos, levanta assim a mão direita, e diz: meu Deus, eu creio que cairão, vai 1000 à minha esquerda, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu sou filho do rei. O maior segredo que além de rei, eu posso dizer: Abba Pai. Vai, Abba Pai, vai. Só o judeu legítimo tinha essa condição. Desculpa os judeus, desculpa os nossos irmãos, mas hoje eu posso dizer: Abba Pai. Fui resgatado por Cristo Jesus, por adoção. O Senhor me resgatou na cruz do Calvário com seu sangue. O Senhor me ungiu. O Senhor me restaurou. O Senhor me unificou. O Senhor disse: tu és meu filho, tu és minha filha. Agora tu pode me chamar de pai. Vai, paizinho, vai, chama ele, chama ele.